que é a questão da matança, né? Da matança dos nativos, o que significou a colonização, a invasão e a colonização dos países centrais em relação às suas colônias e, enfim. Então, não foi um passeio, foi, digamos assim, uma sentença de morte para os nativos dessas regiões. E a Neuza vai abordar um pouco esse autor, que é muito estudado, principalmente na teologia, na filosofia, que é Bartolomeu de las Casas, e a importância dele, evidentemente, que vai ficar por conta da Neuza. Tá bom? Neuza, então é com você, então, tá bom? Ok. Bom dia a todos, bom dia, Rose, que chegou agora. É, então, falar sobre Bartolomé de las Casas. Bartolomé, porque o nome dele é Bartolomé, né? A literatura abrasileirou o nome dele, mas o nome dele, quando você pesquisa, é Bartolomé. Então, Bartolomé de las Casas, é, ele foi considerado, né, pelos índios como o apóstolo dos índios. Nas minhas pesquisas eu também não sabia, tem um dia dedicado a ele, que é o dia 17 de julho, é o dia do Frei Bartolomé de las Casas. Quem foi Bartolomé de las Casas? Bartolomé de las Casas foi um frei dominicano que nasceu em 1474 em Sevilha, hoje Sevilha. Em 1474 era Andaluzia. E a Andaluzia, quando o Bartolomé de las Casas nasce, havia se libertado da colonização moura há poucas décadas. Então, Bartolomé de las Casas ele já nasce nesse ambiente de resistência à colonização. A formação dele, então, vai se dar dentro desse contexto, né? Da, 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 da resistência à colonização e um certo grau de rebeldia. Bartolomé de las Casas ele vem para cá, vem para as Antilhas, na segunda esquadra de Colombo, 1493. Então, ele vem ainda menino para cá, né? E quando ele vem para cá, ele já vem com esse propósito de ver, de estudar, de entender como se deu a colonização espanhola aqui. A primeira cidade aonde que foi colonizada é Santo Domingo, né? Então ele vai para lá e ele se instala lá, né, nessa ilha de Santo Domingo, hoje Santo Domingo, na época Ilha de São João. E o que é que vai fazer, o que é que vai mexer a visão que ele tem. Em 1511, ele assiste, ele ouve um discurso de Antônio de Montesinos. Antônio de Montesinos também era contra a colonização. E a partir daí, né, desse discurso que ele ouve de Antônio de Montesinos, ele muda totalmente a forma que ele tinha de estar aqui, né? E ele então passa a escrever. Então é a partir de 1511 que ele vai começar a escrever como se dá a colonização espanhola aqui. E ele descreve com muita precisão as atrocidades cometidas contra os índios, né? E quando a colonização espanhola ela foi feita, né, através de encomiendas. E o que são as encomiendas? As encomiendas, elas são
doações feitas pelo rei da Espanha a pessoas que viessem para cá, para as Antilhas, para colonizar. As encomendas, elas se diferem do tipo de colonização portuguesa, porque a colonização portuguesa, ela distribui sesmárias ou sesmarias, que são lotes de terra que os portugueses recebiam e eles então vinham para cá com o objetivo de ocupar a terra e escravizar os índios. As encomendas não é assim. As encomendas, as pessoas recebem almas, ou seja, pessoas, um número de pessoas que eles deveriam então catequizar ou, no caso, converter à fé cristã. E Bartolomé de las Casas, ele era também um encomendeiro. Ele recebe uma encomenda. Nesse período entre 1493 e 1511, ele se torna padre. Ele vem para cá ainda menino, mas depois ele volta à Espanha e se torna padre. Quando ele se torna padre, ele recebe uma encomenda. E a partir do discurso, eu não sei precisar a data em que ele recebe essa encomenda. Eu tenho para mim que foi em 1509, quando ele, pouco antes do discurso de Montesinos. Ele vai e recebe a encomenda, e a partir do discurso de encomendas, do discurso de Montesinos, então, ele desiste da encomenda, porque ele não vai fazer o que os outros faziam, né? Agir da mesma maneira como os outros faziam. E ele desiste da encomenda e passa, então, a partir de 1511, ele passa a descrever as atrocidades que eram cometidas pelos índios. Ele vive nas Antilhas, na ilha de Hispaniola, né, que hoje é a República Dominicana e o Haiti. Ele vive lá até 1547. Em 1547, ele volta para a Espanha. Nesse período, então, ele se dedica a defender os índios e a escrever, a relatar tudo que ele vê, a forma como são tratados os índios. 1547, então ele retorna à Espanha e passa a se dedicar somente à sua vida sacerdotal, né? Em 1500, os escritos dele durante esse período, eles são muito difundidos. As pessoas leem, né? E isso chega a sensibilizar o rei da Espanha. Quando ele retorna, então, à Espanha, em 1547, depois disso, o rei acha que tem que ser discutido esse assunto, né? É preciso entender esse tipo como é feita essa colonização aqui. E aí, em 1550, a igreja estabelece um conselho onde eles vão discutir se é legítima esse tipo de colonização. Em 1550, durante o ano de 1550 e 51, se dá então o que é chamado, esse conselho que é chamado de controvérsia de Valladolid. Nesse conselho, nesse controvérsia, é chamado de controvérsia, as discussões se dão entre ele, Bartolomé de las Casas, e Juan Inés de Sepúlveda. Sepúlveda, ele vai defender a colonização, o tipo de colonização que é feita aqui. E Bartolomé de las Casas vai defender os índios, logicamente. Existe muita dúvida, porque em alguns pontos eles até concordam, tanto Sepúlveda como Las Casas. Em outros pontos, não. Sepúlveda é declaradamente a favor dos colonizadores, né?
Basicamente, o que se discute nessa controvérsia de Valladolid? Se existe humanidade nos índios. Essa é uma das questões. E a outra questão é se a guerra contra os índios é justa. Quando esse conselho ele termina depois de 2 anos e não há um não há, eu não sei bem se não há um consenso, talvez haja até um consenso, mas assim, não há um vencedor, não houve, não foi Bartolomé quem venceu e nem foi Sepúlveda. O que acontece é o seguinte, é que os textos escritos por Bartolomé de las Casas, ele passa a ser muito difundido, e o de Sepúlveda não. Então, a gente deduz que, na verdade, quem venceu foi Bartolomé de las Casas, uma vez que ele teve os seus textos divulgados em ampla escala, né? E esses textos são discutidos até hoje. O direito, por exemplo, ele usa os textos de las Casas para discutir a questão indígena até hoje, né? Outra coisa também, quando a gente olha, quando a gente lê, né, os textos da época, eles não substituem a palavra índio por indígena, né? A questão dessa nomenclatura, ela é mais recente. Então, os textos, eles trazem a palavra índio mesmo. Por quê? Porque o propósito da viagem de Colômbia era de Colombo era chegar às Índias. Logo, os nativos, né, que ele encontra, para ele eram os índios, né? Então, é usado essa nomenclatura. Eu vou ler eu vou ler um pouco dos textos que foram escritos por Bartolomeu de las Casas, mas antes eu quero ler um texto de um historiador que foi contemporâneo de Las Casas e como ele descreve a colonização espanhola. Gonçalo Fernandes de Oviedo, ele é historiador e cronista das Índias, né, como era chamado. Então, ele diz o seguinte: o almirante Colombo encontrou, quando descobriu essa ilha de Hispaniola, 1 milhão de índios e índias, das quais nasceram outros então. Não creio que estejam vivos no presente ano de 1535, 500 deles, incluindo crianças e adultos, que sejam naturais. Estava um pouco. Está dando luz, rapaz. Às vezes está falhando um pouco. Acho que é você que. Vamos falar mais próximo do microfone, acho. Tá. É que aqui para ler o texto, deixa eu ver se eu consigo abrir. Não prejudicar a sua exposição, está ótimo. Tá, eu vou abrir o texto no computador. Viu, que está falhando. Pode continuar, desculpa. Eu vou abrir o texto no computador, que fica mais fácil. Sua voz, o volume está bom, mas eu acho que é a internet que está falhando, Neuza. Tá, vamos ver se melhora assim, então. Incluindo crianças e adultos que sejam naturais legítimos e da raça dos primeiros índios. Alguns fizeram esses índios trabalhar excessivamente,
Outros não lhes deram nada para comer como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas dessa região são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas e de má condição, mentirosas, sem constância e firmeza, que vários índios, por prazer e passatempo, deixaram-se morrer com veneno para não trabalhar. Outros se enforcaram pelas próprias mãos, e quanto a outros mais, doenças os atingiram, que em pouco tempo morreram também. Eu acreditaria antes que o nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e abomináveis pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície da terra. Então, essa era a visão dos colonizadores, né? Aqui, Oviedo, ele vai retratar, então, como pensam os colonizadores a respeito dos índios. Las Casas, nesse mesmo período, ele vai escrever que a ilha de Hispaniola, que foi a primeira que chegaram os espanhóis, começaram as grandes matanças e perdas de gente. Os espanhóis começaram a tomar as mulheres e filhos dos índios para deles servir-se e usar mal e a comer seus víveres, adquiridos por seus suores e trabalhos. E não se contentando com o que os índios de bom grado lhes davam, cada qual segundo sua faculdade, a qual é sempre pequena, porque estão acostumados a não ter de provisão mais do que o que necessitam e que obtêm com pouco trabalho. Então, essa é a descrição que Las Casas faz dos índios, que os índios naturalmente produzem, né, até hoje, para a sua subsistência. Tem um outro texto também que o Las Casas ele descreve a maneira como os índios obtêm, né, o seu alimento, de que maneira é feita a agricultura, né, e bem próximo do que a gente vê hoje, né, a utilização do solo feito pelos nossos índios, os indígenas hoje. Continuando, o que Las Casas diz: o que pode bastar durante um mês para um lar de 3 pessoas, os espanhóis comem ou destroem em um só dia. Depois de muitos outros abusos, violências e tormentos a que os submetiam, os índios começaram a perceber que esses homens não podiam ter descido dos céus. Alguns escondiam suas carnes aqui se refere a alimentos, né? Outros suas mulheres e seus filhos, e outros fugiam para as montanhas a fim de se afastar dessa nação. Então, aquela visão, né, que os índios imaginavam que os portugueses, os espanhóis, eram seres ou anjos vindos do céu, aqui Las Casas então vem contestar. Os índios não podem acreditar que aquelas pessoas venham do céu, tenham descido do céu, já que executam, né, matam com tamanha barbaridade os que aqui moravam, os donos da terra. Os espanhóis davam-lhes bofetadas, socos, bastonadas. Esses ingeriam em sua vida até deitar a mão sobre os senhores de suas cidades. E tudo chegou a tão grande temeridade de solução que um capitão espanhol teve a ousadia de violar pela força a mulher do maior rei e senhor de toda essa ilha. Coisa essa que, desde esse tempo, deu motivo a que os índios procurassem meios para lançar os espanhóis fora de suas terras e se pusessem em armas, mas que as armas são tão fracas e de tão pouco expediente que suas guerras não são mais do que brinquedos de crianças, que jogasse contra canas ou instrumentos frágeis. Os espanhóis, por outro lado,
Com seus cavalos, suas espadas e lanças, começava a praticar crueldades estranhas. Entravam em vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes. Eles abriam o ventre e as faziam em pedaços, como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu rentil. Faziam apostas sobre quem, de um só golpe, fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem, mais habilmente, mais destramente, de um só golpe, lhes cortaria a cabeça, ou ainda, sobre quem abriria melhor as entranhas de um homem com um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe e lhe esfregavam a cabeça contra os rochedos, enquanto os outros os lançavam à água dos córregos, rindo e caçoando, e quando estavam na água gritavam: move-te, corpo vital. Outros mais furiosos passavam mães e filhos a Nilza, fio. só tem algum microfone aberto Dá aí, precisa licença, ver. só um minutinho. Ah, então até aí. Não posso Pensei que falar. o microfone estava aberto. A descrição aí não é fácil, né? Desculpa, é o meu telefone fixo. Bem aterrorizante, hein, Aldo? Pois é. Agora, Então arrancavam os filhos dos seios da mãe e lhes esfregavam a cabeça contra os rochedos, enquanto os outros os lançavam à água dos córregos, rindo e caçoando, e quando estavam na água gritavam: move-te, corpo vital. Outros mais furiosos passavam mães e filhos a fio da espada, faziam certas forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra para cada 13 para cada 13. Então eles faziam 13 forcas e em cada forca colocavam um índio, né? Fazendo referência aos 12 apóstolos de Jesus. Como diziam, deitavam-lhes fogo, queimavam vivos todos os que ali estavam presos. Outros, a quem quiseram deixar vivo, cortaram-lhe as 2 mãos e assim os deixavam. Diziam: ide com essas cartas levar as notícias aos que fugiram para as montanhas. Dessa maneira, prosseguiam comumente com os nobres e os senhores e faziam certos gradis sobre garfos com pequeno fogo por baixo, a fim de que queimassem lentamente, dando gritos e em tormentos infinitos, a fim de que rendessem seu espírito ao Criador. Essa é uma descrição, então, de como eles eram tratados, né? Das barbaridades, né? Da barbárie cometida contra os índios. E aí ele continua: eu vi certa vez 4 ou 5 dos principais senhores torrando-se e queimando-se sobre esses gradis, e penso que ainda havia mais 2 ou 3 gradis assim aparelhados. E pois que essas almas expirantes davam grandes gritos que impediam o capitão de dormir. Esse último ordenou que os estrangulassem. Mas o sargento, que era pior que o carrasco que os queimava, e eu sei seu nome, conheço seus parentes em Sevilha, não quis que fossem estrangulados, e ele mesmo atochou pelotas à boca, a fim de que não gritassem. Atiçou o fogo em pessoa, até ficar bem torrados, inteiramente a seu bel prazer. Eu vi essas coisas acima referidas e o número infinito de outras. E, pois, os que podiam fugir ocultavam-se nas montanhas, a fim de escapar desses homens desumanos, despojados de qualquer piedade.
ensinavam os cães a fazer pedaços de um índio à primeira vista. Esses cães faziam grandes matanças e, como por vezes os índios matavam algum, os espanhóis fizeram uma lei entre eles, segundo a qual, por um espanhol morto, faziam morrer 100 índios. Terrível. E aí ele continua. O que eu li agora é a citação do capítulo 1 do livro O Paraíso Destruído. No mesmo livro, no capítulo 3, ele diz: os espanhóis, referindo-se às ilhas de São João, hoje República Dominicana e Jamaica. Os espanhóis passaram a ilha de São João e de Jamaica, que eram como jardins e colmeias de abelha, no ano de 1509. E com o mesmo propósito e o mesmo fim de que haviam tido na ilha de Hispaniola, perpetrado e cometido banditismo e todos os pecados acima enumerados, e acrescentando-lhes com grande excesso e incontáveis crueldades, matando, incendiando, queimando, torrando índios e lançando-os aos cães. Assim oprimiam, atormentaram, deixaram as minas até consumir-lhes para todos esses pobres inocentes que eram nestas duas ilhas até 600.000 almas, e creio eu que até mais de 1 milhão. E hoje creio que não há 100 pessoas nessas duas ilhas, tendo morrido todos sem fé e sem sacramentos. Então ele diz tudo isso, ele condena, mas para ele, qual é a visão dele? A visão dele é de catequizar, de que esses índios deveriam ser catequizados. Ele, lá na controvérsia de Valladolid, ele diz que não era necessário isso, que os índios poderiam ter sido catequizados se fossem tratados com amor e não com a violência com que eles foram, né? Então, para ele, o que era mais importante era a questão de ser o índio um ser humano, de ser um igual, ou se era... Para ele também era mais importante ser que os índios fossem catequizados e convertidos à fé cristã. Então, é isso o que eu colhi das descrições feitas por ele, né, por Bartolomé de las Casas, durante o tempo que ele esteve aqui. Por que é importante a gente estudar, né? Porque se a gente trouxer para os nossos dias, o que a gente percebe, né? Que muito dessa visão está presente ainda, né? Está presente, a gente vê aí o discurso do nosso despresidente, que ele também não vê, né? Ele citou uma vez, né, que os índios seriam iguais se houvesse com maior integração, que os índios poderiam ser iguais a nós. Isso mostra bem a visão que ele tem e que outros também têm. Então, acho que é isso. Eu vou abrir para que vocês comentem e aí depois a gente vai acrescentando mais. Nossa. Obrigado, Neuza. Foi muito significativo esse relato histórico e também a perversidade com que tratavam os nativos, né? Negócio cruel, cruel. Está aberta a palavra, gente. Alguém queira se manifestar. O texto de hoje é exatamente o que é narrado no livro Paraíso Perdido,
Desculpa, Destruído, né? Paraíso Destruído, que é um livro que eu estudei ele quando fiz bacharel em teologia. Então, foi muito importante, me marcou muito também os relatos, né? Os debates que ele fez, a conversão dele, mas também tem um elemento aí sociológico e filosófico a ser discutido. Alguém quer fazer algum comentário, algum adendo, alguma observação? Os 3 minutos. Olá, bom dia. Bom dia, Aldo. Bom dia, Neuza. Bom dia a todas. Bom dia a todas e todos. Então, achei bastante interessante e pertinente a fala de Neuza sobre esse relato histórico, né, feito por ela, né, sobre a visão, né, de Bartolomé de Las Casas. Eu, particularmente, não conhecia, bom, só sabia da existência dele, né, de alguns escritos, mas, sinceramente, eu não conhecia, não li nada, não havia lido nada sobre ele, Neuza, mas você deixou assim, de maneira tão clara, né, que dá para a gente entender o que, de fato, ele fez, como ele tentou mudar a visão que os espanhóis... ideia de como foi... Ô, Nazito, cortou a parte de sua fala, entendeu? Acho que teve um problema aí. Certo. Pode vou continuar. Tá, tudo bem, obrigado. Vou tentar... Bom, vou continuar. Então, eu estava dizendo que, assim, eu não conhecia, né, o Bartolomé de Las Casas. Não conheço, na verdade. Né, mas a exposição de Neuza foi clara, né, de maneira que... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. A exposição de Neuma foi tão clara, né, que deu para entender, pelo menos basicamente, assim, essa visão humanística, né, da parte dele para com os indígenas. Inclusive, assim, depois eu também gostaria de saber se, assim, que eu atualmente, né, falo muito no termo indígena ao invés de índio, e eu não sei se isso tem algum problema, ou qual é o problema tem usarmos, seria pelo fato do relato, inclusive, histórico de Neuza, de que os espanhóis saíram para chegarem às Índias, até às Índias, e, na verdade, acabaram não chegando nas Índias, chegaram aqui, não é? Chegaram por aqui, nas Américas. Bem, eu não sei se tem a ver com isso, né, com esse relato histórico, Neuza. Sim. Essa questão de hoje estarem tratando os índios, chamando os índios de não mais como índios, mas indígena, não sei, enfim, que relevância tem isso. Mas esses são um pequeno ponto, assim, conceitual, não é? Depois você fala aí, por favor. Mas, assim, a questão que você colocou aqui, assim, sobre as atrocidades, né, cometidas contra os índios, né, que foi combatida, né, de certa forma pelo de Las Casas, não é? Poxa, a gente fica assim, a gente só não deixa de acreditar porque sabe que aconteceu, e como você bem falou, essa visão que algumas pessoas têm, espero que sejam realmente poucas pessoas hoje, de que o índio não é um ser humano, não é uma pessoa como nós, é um animalzinho, ou não é filho de Deus, não é? A visão que eles tinham, eles não seriam filhos de Deus, e portanto podiam morrer, não é? Aquela ideia lá de que, poxa, eles estavam fazendo todo tipo de maldade, de crueldade contra os índios, e aí, poxa, não querer que o índio se defenda, e a defesa do índio como era. Senão, se podia matar, eles tinham que matar mesmo, né, o espanhol. E aí, se matassem o espanhol, 100 índios seriam mortos. Não é? Poxa, que coisa que
que visão, né, de mundo eles tinham, que visão de humanidade, na verdade, né, de humanidade que eles tinham, ou melhor, não tinham nenhuma visão de humanidade, né, de humanismo. Né? Então, acho que os registros, né, deixados por De Las Casas foi muito, muito importante, né, para nós entendermos a história, né, a história da humanidade, nessa particularidade em que sobre os nossos indígenas, os índios. E também, como você falou aí já no final, Neuza, essa visão não está longe da nossa realidade. Não é assim, esse ponto de vista que eles tinham na época contra os índios, hoje nós, infelizmente, estamos convivendo com isso, não é? E pessoas que defendem índio, que defendem a floresta amazônica, enfim, que defendem a vida, né? Pessoas que defendem a vida são perseguidas e até mortas, né? Como foi o caso, né, recente do jornalista, do indigenista e do jornalista britânico. Não é? Então, assim, não é à toa que nós estamos, claro, aí torcendo e esperando mudanças, reais mudanças na política brasileira, na presidência do Brasil. Não dá para a gente mais tolerar um governo tirano, um governo genocida, né, como esse que está aí, né, esse tal do Bolsonaro. Né, não dá para a gente realmente tolerar um cara desse, né, que apoia todos que são contra os nossos índios, nossa floresta, enfim, todos que são contra a vida, né? Na verdade é essa, né? Todos que são contra a vida é apoiado por esse sujeito que está aí. Portanto, almejamos sim mudanças, mas é importante, de fato, termos essa leitura que você fez, né, sobre o De Las Casas, não é, para nós entendermos que a luta contra a maldade, contra que a luta não é de hoje, a luta contra pessoas, não é, que estão... perdão, deixa eu aqui retomar aqui o meu raciocínio. Para a gente, assim, a sua fala foi importante para nós entendermos que a luta é histórica, né? Na verdade, a luta é histórica, e que nós precisamos, nós não vamos nos esmurecer, não é? Não devemos nos esmurecer, devemos sim levantar a cabeça e acreditar que um dia isso vai passar, não é? Nossa esperança, né? Nossa esperança que ou ao menos que essas coisas irão reduzir, não é? Que esse sentimento de crueldade, de maldade, reduza, pelo menos, se não vai acabar, já que nós, enquanto filósofos que somos, nós sabemos que os dois princípios, né, do bem e do mal, sempre existirão, porque sempre existiram, não é? Essa que é a verdade, não é? O princípio do bem e do mal sempre existiram, e parece que, ao que nos parece, não vai deixar de existir. Mas, pelo menos, que... Oi, Aldo. Não, tranquilo, precisa você concluindo, tem mais algumas pessoas inscritas aqui, mas é tranquilo. Estou concluindo. É isso, né? Que essa questão, né, do bem e do mal, ela sempre existiu, infelizmente ou felizmente, e que hoje nós entendemos que é assim, porém, não vamos... Eu gostaria de falar também sobre essa questão. Não vamos entender que isso seja naturalizado, né? Que a crueldade, que a maldade seja naturalizada. É isso, Aldo. Tá? Muito obrigado. Legal. Aí pelo espaço. Obrigado. Nós que agradecemos. Tem a inscrição da Kátia, depois do José, tá bom? Kátia. 3 minutinhos. O Aldaci também se Está inscreveu. na frente, não tá antes de mim, acho que ele se inscreveu antes de mim. Então, vamos lá, então. Pode falar. Pode Oi, eu falar. não entendi. É você. Pode ser você primeiro. 3 minutos, vamos lá.
Não, bom dia. Eu estou aqui com umas tarefas domésticas e as coisas ficam complicadas, mas olhando para tudo que está acontecendo e que aconteceu no país, é importante fazer relacionar essa questão não só do livro do Bartolomeu de Las Casas com a tortura que existiu no país, e ela é latente. E aí relacionar essa questão, inclusive de algumas pessoas que negam a ditadura, que negam a tortura, inclusive a partir desse delinquente que ora ocupa o Palácio do Planalto, que é um negacionista de todas essas coisas. Eu quero pegar essa questão tanto da tortura aos povos indígenas quanto aos africanos escravizados, e pegar o princípio dessa questão da ditadura, da tortura aos nossos ancestrais, tanto os indígenas quanto africanos, né? Os nativos, como a gente chama, os povos nativos, que este que a Neuza traz através do texto aí é apenas um relato, mas se a gente vai observar o quanto mais de relato existe, né? Se a gente observar, eu não sei a partir de onde que eu falo, local mesmo, físico, em que o Bartolomeu escreve, certamente é de uma parte do país. Agora, se observarmos o Brasil do tamanho que ele em que toda parte havia moradores, havia ocupantes indígenas, e a partir daí, para que eles obtivessem as terras, isso foi a partir de tortura, a partir de assassinato dos povos indígenas. O que acontece ainda hoje, há de referendo, essa semana agora, foi assassinado mais um líder indígena, né? Um defensor de suas terras. Então, a gente está vivendo essa questão da tortura, ela é constante. Não parece que ela é latente e é contínua, né? Todos aqueles que se levantam a partir em defesa de uma categoria, de uma classe, é torturado, assassinado. Quando não é a tortura psicológica, é a tortura física, a partir de assassinatos, etc. Então, a gente tem observado aí, inclusive com uma parte da população que hoje está com medo de sair às ruas e até de ir votar no dia 2 com medo de perder a vida. Então, nós precisamos, além de denunciar isso, fazer essa denúncia oficialmente em todas as instâncias, os canais, nos nossos meios, nos nossos conhecidos, pedir que as pessoas vão votar para que a gente barre esse processo genocida hoje latente no país. Então, é um pouco dessa questão de relacionar essa questão da tortura, da dizimação dos povos originários com a tortura dos africanos no Brasil e o que acontece até hoje. Então, negar que o processo escravocrata foi, sobretudo, um processo de tortura, quando se colocava a pessoa amarrada e era chicoteada até a pessoa sangrar, depois, quantos foram mortos, torturados no pau de arara ou no tronco, né? Então, isso é importante a gente estar relembrando isso, até para passar para os mais jovens que as coisas que esses caras hoje, latifundiários,
a elite brasileira é, sobretudo, a elite da morte, e a gente pode observar isso desde os primórdios lá das guerras, as guerras santas, o que era como é que a gente fala, aquele processo lá que a igreja fazia muito lá, que era o assassinato lá, que agora fugiu até o nome, a gente fica tão... A Inquisição? A Inquisição, então. A Inquisição não era só uma tortura, Inquisição. era tortura e assassinato, em que, quando o companheiro fala aí, a igreja era conivente, não só conivente, quanto a igreja, aqueles primórdios, eram, sobretudo, um processo de assassinos. Então, hoje, quando a gente observa e a gente fala que o meu Deus não pode ser o Deus da tortura, e o Deus do torturado não é o mesmo Deus do torturador, então nós aí, enquanto pensadores, intelectuais que somos, que estamos aí buscando descrever isso e transcrever para os mais jovens, é preciso que a gente coloque isso de forma latente. O Aldo, enquanto teólogo, a gente observa aí algumas falas. Hoje, esse povo aí que se diz cristão, que vai aí para a marcha para Jesus e põe lá o torturador como seu Deus, então isso está muito errado. A gente precisa estar dialogando com esse povo aí, principalmente os neopentecostais. E aí, como a gente sugerindo aqui, Aldo, acho que a gente precisa, inclusive, chamar o Ariovaldo Ramos da Frente, pelo Estado Frente Evangélica, pelo Estado Democrático de Direito, para estar dialogando conosco também de como que a gente relaciona esse processo com a atualidade. Obrigado. Obrigado. Gente, só uma observação, que a gente falou para todo mundo, tem muita gente querendo falar aí. Kátia? Aldo, só um minutinho. Eu posso só comentar os comentários um pouquinho antes de passar para os outros? Pode. Tudo bem? Então, só a questão, né? O Colombo, quando vem para cá, ele fica na América Central. Então, a colonização descrita por Las Casas, ela acontece na América Central, onde hoje é Cuba, né? Onde é a Jamaica, enfim, aquelas ilhas ali, né? E uma outra coisa também que dentro do contexto histórico, né, em que vivia Las Casas, é claro que a gente, dentro daquela visão, né, da igreja que dominou e ainda dominava o poder, lá na controvérsia de Sevilha, eles vão justificar a guerra, inclusive com o aceite do Papa. O próprio Papa aceitava a guerra, justificava a guerra contra os índios. E Las Casas, então, vai contestar. Ele vai tentar desconstruir essa visão do Papa. Mas, para vocês terem uma ideia, né, de como era a visão na época. Outra coisa também, Las Casas, ele defende os índios, mas em um momento lá na controvérsia de Sevilha, de Valladolid, ele chega a defender a substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava negra. Então, para ele, não era a questão da humanidade, né, que estava em primeiro lugar, mas sim a questão da fé cristã, né? E ele foi contestado, claro, né? Ele foi contestado, depois ele teve opositores que fizeram essa crítica a ele. Tá bom? É isso. Legal, observação interessante. Kátia? Então, a colocação que eu ia fazer, em parte, o Petrolindo já
ele, que nem a Neuza acabou de falar, que não foi no Brasil, mas a visão de desumanização do índio, do negro, é a mesma, né? E a exploração, a gente não se sabe se é ignorância ou se só por interesses mesmo, né? Porque é só se colocar no lugar do outro, você vai ver que o outro ser humano sofre tanto quanto você, seja índio, seja negro, seja de que, né, raça for. E eu ia fazer a mesma colocação, que for trocar os índios pelos africanos. A concepção... E o nosso presidente, antes de assumir, ele já deixou muito claro que o índio tinha que progredir. Não sei se vocês já devem ter visto, né? Então, a gente vê que a ambição é tanta que eles partem da parte mais fraca, entre aspas, né? Que tem menos condições de defesa, menos voz, para começar a destruir. Só que tem muita gente que não vê que os brancos também, na época da ditadura, também passaram por isso. Teve pau de arara, teve muita tortura. Eles partem da classe que tem menos defesa, mas depois eles acabam atacando todos. E a gente vê, né, que o povo está cheio de branco na rua, passando fome. É claro que a maioria é negro. E o processo que houve com os indígenas na época da colonização, de certa forma, a gente está vendo se repetir agora. A exploração a mineração, a devastação, o agronegócio, pode ser de outra maneira, mas é a mesma devastação, é a mesma exploração. E também, que nem estava falando do catolicismo, antigamente era a igreja cristã, né? O catolicismo aqui no Brasil, agora são os evangélicos que estão aliados à devastação do ser humano. Então, realmente, a gente precisa acordar e fazer o povo acordar que a situação é bem mais embaixo, não é buraco, é bem mais embaixo, que se a gente não lutar para acabar com isso, vai atingir, vai subindo, né? O problema vai subindo, ele vai atacando lá de baixo, depois ele vai subindo, até chegar um ponto que só vai sobrar os deles, que já está quase. Então, nós temos que acordar. Era isso aí que eu tinha para dizer. Obrigado, Kátia. Boa reflexão. José, seu som está fechado. Tá ok. Bom dia, pessoal. Bom dia. Me desculpe aqui do termo e ter entrado um pouco à tarde, porque eu estou aqui nos afazeres domésticos, né? Domingo, além do trabalho da semana, que é muito corrido, muito puxado, a gente tem um final de semana aqui que precisa cuidar do nosso canto, né? O nosso canto precisa de cuidados. E eu estou aqui com a minha esposa fazendo o trabalho doméstico aqui. Então, assim, vou me desculpando aí do termo, da forma, tá bem? Pessoal, sobre essa questão, assim, que está sendo colocada, a leitura do Bartolomeu de las Casas, nós temos que observar o seguinte, gente, nesse período, é um período de humanização do mundo a partir da concepção judaico-cristã branca, do povo branco, aonde sai para o mundo com um modelo de humanidade levando para o resto do mundo. Dentro dessa questão, nós temos que pensar o seguinte, o que é que levava para esse homem europeu branco o estatuto de humanidade? E aí nós vamos entender uma coisa, pessoal, para eles, só é humano quem tem alma. E o conceito de alma, a partir da concepção agostiniana de Santo Agostinho, o que acontece? Os povos originários, tanto africanos, quanto do continente americano, quanto asiático, são povos sem alma, dentro da concepção europeia. A partir daí, qualquer coisa poderia ser feita com esses homens. Qualquer coisa poderia ser feita com os colonizados. Inclusive, a execução em massa.
Era admitido, porque estavam matando animais, não estavam matando gente. Não estavam matando seres humanos. Então, assim, essa discussão, ela precisa, tem um outro cara também, que é o Sepúlveda Pertence, né? Sepúlveda, que é um mexicano, né? Que discutia muito mais essa questão, junto com o Bartolomé de las Casas, a questão de alma para os povos originários. E uma das formas de colocar essa ideia de alma nos povos originários era a aceitação do batismo. Por isso que eles falavam, tem que batizar essa gente. Tá? Então, assim, a gente precisa começar a perceber que a cultura judaico-cristã, ela tem um modelo que prevalece até os nossos dias. E esse modelo não mudou, ele é um modelo cultural, que, de certa forma, é implementado por nossas atividades acadêmicas escolares. Né? Por exemplo, eu tenho notado bastante a resistência que as escolas têm, por exemplo, principalmente aqui na região, no estado onde eu trabalho, que é o estado de São Paulo. Eu estou falando da cidade de Marília, já trabalhei muito na cidade de Jundiaí, em outras cidades aí. O que acontece? É quando a gente fala da cultura afro-brasileira. A gente vai notar uma resistência muito grande quando a gente começa a falar da concepção iorubá de humanidade. Você observa que as pessoas, elas não se abrem, e quando começa a ouvir sobre isso, elas começam a criar ar de resistência e de querer expurgar essas discussões da cena da cultura, né? Da cultura de massa, ou seja, que são as escolas. Como é que nós vamos estar discutindo isso? Outra coisa que é bastante interessante que eu tenho notado, e aí a gente tem que começar a discutir isso, é o texto A Queda do Céu, do Davi Copenaua e do Albert Bruce. São textos assim, que começam a trazer, a desvelar para a gente o seguinte, é que as culturas originárias, ela não tinha um conceito de humanidade, mas só que ela tinha o conceito de quê? De um ser vivo integrado com o meio natural e que, a partir da sua relação com esse meio natural, ele pode desenvolver uma outra compreensão de mundo e de vivência. Né? Então, o que eu tenho notado é que entra governo, sai governo, a gente perde espaço dentro do processo de educação, dentro da estrutura escolar educacional. É ali que a gente perde espaço. Por quê? Porque a luta no parlamento, aonde se cria as leis para criar concepções novas de educação, de cultura de massa, ainda está dominado na mão do descendente europeu, na mão do sujeito em que leva a cultura europeia. Antigamente era na ponta da espada, agora é o quê? Na bala, no fuzil. E que você tem o governo atual, ele contribui para isso. Não que os outros, anterior a este ao governo atual, não havia contribuído também. Nós temos que observar isso. Nós temos que começar a perceber como é que os discursos de desenvolvimento econômico e social que está colocado nas falas dos atuais presidentes, eles não passam pelo domínio do conhecimento científico e tecnológico com a intenção de preservar o meio ambiente. Não se fala disso. Não importa aí os discursos que são colocados. Agora, a nossa preocupação, enquanto professores, que aqui resiste à cultura do colonizador europeu, porque eu sou resistente disso, sou índio por natureza, né? Sou filho de indígenas, tá? Meu pai era índio, eu sou um índio, fui educado dentro de uma aldeia por 10 anos, como indígena, e estou colocado dentro de um mundo o seguinte, é que continua vendo o índio como um ser preguiçoso,
como um animal qualquer. E continuam olhando, com todo respeito, ao homem negro como um sujeito sujo, como um sujeito incapaz. Então, ainda estamos dentro desse mundo. E a luta aqui, ela é cultural, ela precisa se dar dentro da escola, dentro da sala de aula. Porque nós temos colegas professores dentro da escola que falam contra negro, que falam contra indígena. Eu não sei se vocês têm observado isso nas escolas nas quais vocês trabalham. Eu tenho sentido muito isso. Tá? Já trabalhei com um diretor que tem uma verdadeira ojeriza quando se fala de cultura negra e de cultura indígena. Percebe? Então, é nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, assim, eu penso que o governo, ele entra e sai. Agora, o parlamento resiste ao tempo. Você tem parlamentar da direita, como o Reinaldo Caiado, por exemplo, que está lá há quase 40 anos e não sai de lá. Saiu para ser governador, mas vai voltar novamente como senador se ele perdeu a reeleição. Volta como senador. E aí depois vai disputar a reeleição como senador. E assim ele vai. ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães, era a mesma coisa. Você pega lá Renan Calheiros. Há quantos anos esse homem está lá no parlamento? Tássio Gereissati, há quantos anos essas pessoas estão lá? Percebe? Então quer dizer o quê? Para a burguesia, tanto agrária, quanto industrial, quanto financeira, o parlamento é a grande força de domínio que eles têm. Pouco importa o governante. Pouco importa se é Bozo, pouco importa se é o Lula, pouco importa se é Ciro Gomes. Eles não estão preocupados com isso. O que eles se preocupam é com o parlamento. É ali que as ideias deles são defendidas e são queimadas ideias progressistas. É isso que eu teria que falar, minha gente. Vocês me desculpem aí do jeitão, eu tenho que continuar aqui lavando a louça e arrumando a casa com a mulher, porque senão eu vou acabar tomando umas vassouradas na cabeça, meu amigo. Um abraço para todos, desculpe. Um abraço. Legal, bacana, Zé, bacana. Gente, está aberta a palavra ainda. É claro que a Neuza localizou o debate, né? Nós estamos falando de uma reflexão do contexto da época a partir da América, onde hoje é a América Central, que isso foi definido, digamos assim, impressão que é posterior das escritas. Mas se você pegar o Brasil, nós também temos no Brasil... Opa aí, ó. Garotada aí participando. Tudo bem? Olha aqui o Benê. Olha aqui o Benjamin. Legal. Tá bom? Que ótimo, viu? Lindo! Então, nós temos então, no Brasil, se você pegar também no Brasil, não foi diferente. Né? Se você pegar no Brasil, você tem alguns textos que falam que tinha em torno de 5 milhões de nativos no período da invasão. Né? Hoje tem, para alguns autores, tem 700, 800 mil. Uma parte significativa foi escravizada, dizimada, e esse aspecto é um aspecto extremamente importante, que não é só do que descreveu Las Casas, mas estava vinculada a uma concepção de dominação de uma maneira geral. Está aberto, gente. Alguém mais quer falar para a gente ir fechando? São 11 e isso, 10 mil e tal. Legal. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Tem um grupo, uma participação boa hoje de pessoas. Boa noite, Aldo. Boa noite, Neuza. Boa noite a todos. Ainda é bom dia, Abel. Bom dia, aliás. Bom dia. Professor Marcos aqui, da João Cabedelo, Paraíba, né? Aldo, eu queria apenas trazer um ponto aqui nas colocações de Neuza e dos demais... Aldo, depois eu me inscrevo, Aldo. Tá bom, colegas, tá bom. Bacana. Aliás, desculpa, tinha gente inscrito, Aldo? Desculpa. Não, pode continuar. Só reflexão dos 3 minutinhos, pode continuar. Depois tem acho que o Alberto e Abel, é isso? Isso. Então tá legal. A minha intervenção aqui são em 2 pontos, né? A primeira em relação a... Quando a gente olha para a história, e aí a pergunta que eu, como educador, acredito que vocês também já devem ter se perguntado, né? Será que a falta do acesso à informação
ou é a educação da informação, da formação, ou a educação para a sensibilidade, né? Porque o que eu percebo que mais falta hoje no nosso processo, né, educativo, né, é a sensibilidade, né? É essa alteridade, né? Infelizmente, nós vivemos numa cultura, né, posta, né, a modernidade do individualismo. Então, as atrocidades, o sofrimento do outro, a dor do outro, né, não nos incomoda muito, né? Não nos incomoda muito. É o processo de naturalização, né, da barbárie, que parece que nós estamos, né, vivendo. Então, é um ponto que eu trago aqui para a nossa reflexão, né, que mais importante do que as informações, né, se faz necessário esse processo de educar para a sensibilidade, formar para a sensibilidade. Não é possível, né, que seja, parece que não estamos mais lidando com humanos hoje, né? Claro que isso não é uma questão que se coloca aqui na modernidade, né? Seja, a barbárie vem desde do início do nosso processo civilizatório, né? Práticas, se bem que esse próprio conceito de barbárie também, a gente aí, se for aprofundar, também já dá em outro debate, né? No próprio conceito de barbárie. Mas a questão que eu deixo aqui para a nossa reflexão é essa, né? Uma preocupação de a gente educar mais para a sensibilidade, né? Para a alteridade, do que necessariamente, né, priorizar o processo de informação, né, dos fatos, dos acontecimentos, né, e de teorias, né. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão. E o segundo ponto, né, é muito delicado quando a gente traz, assim, instituições, né, foi citado aí no caso da igreja, né, porque quando a gente olha, né, para a idade medieval, né, a gente olha pensar que a igreja, nós temos consciência disso, mas o discurso, né, a forma como nós passamos esse discurso, né, no tempo presente, né, que é preciso a gente ter uma certa cautela para dizer, toda a igreja, né, a instituição de uma forma geral, ela foi conivente, né, com tanta atrocidade, né, nesse período, né, o caso da Inquisição, né. Da mesma forma, o que eu quero colocar, né, quando a gente traz para os dias de hoje, a gente olhar para o dia de hoje, como é que a igreja, então, né, cristãos, católicos, evangélicos, são coniventes e apoiam, até faz a apologia, né, a essas práticas, né, de eliminação, né, de povos, né, de culturas, no caso aqui dos negros e dos índios, né. A gente tem que estar atento, porque dentro dessas próprias instituições, né, a gente sabe que, tanto no passado como no presente, existiam, né, movimentos, né, que se rebelavam, que eram contrários, né, e é interessante a gente estar atento para isso, quando a gente chega no presente, por exemplo, né, veja que o discurso, né, quando a gente olha, no caso do nosso país, né, uma igreja ainda tão conservadora, né, mas o catolicismo tem um líder, né, que, né, os discursos dele são muito humanitários, né. Então, é preciso, claro, né, a denúncia, né, do que essas instituições e líderes, né, religiosos fizeram ao longo da história, mas também não esquecermos de enaltecermos, né, e reconhecer o trabalho, né, o grito, a denúncia, né, o profetismo de muitos líderes religiosos, tanto, né, católicos como protestantes. Era esse ponto que eu queria deixar para a nossa reflexão. Obrigado. Obrigado. Gente, eu queria pedir às pessoas, caso queiram, né, abrir as câmeras para que haja aquele momento das pessoas registram, né, a participação aqui da galera que quer fazer a imagem aí. Legal. Acabou tudo fechando. Abrindo, fechando. Alberto, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Alberto? Está me ouvindo? Isso, pode falar. Pode falar. Está me ouvindo? Sim, sim. Bom, é um registro que eu acho interessante que a gente faça, que desde que surgiu a sociedade da exploração do homem pelo homem,
em que alguns acumulam riquezas, se enriquecem às custas da maioria, às custas da quase totalidade de qualquer sociedade, o dominador, o dono de tudo, sempre se apresenta como portador de uma ideia superior, de um Deus superior, que determina a sua vida e a vida de todos. Ele sempre se apresenta assim. Não existe dominação sem essa concepção ideológica. Porque o dominador é um ser superior, porque o seu Deus é um Deus superior, e que resta ao dominado, se quiser sobreviver, adaptar-se a isso, aceitar uma civilização superior, valores superiores. Essa é a história da luta de classe, do ponto de vista ideológico. Ao chegar na América, portugueses, espanhóis, ingleses, não agiriam de forma diferente. Ao chegar aqui, encontrar uma civilização, um povo fundamentado na igualdade, com seu modo de produção, em que sequer se pode dizer que existia o pronome meu e o pronome minha, qualquer pronome de posse. Só tinha o argumento apresentado não seria outro senão esse. Estamos na frente de bárbaros, na frente de seres diabólicos, estamos na frente de seres inferiores, que não tem outro que o que lhe resta é aceitar uma civilização superior, portadora de um Deus superior. Essa gente bárbara tem que ser dominada. Se a gente não dominar essa gente bárbara, a gente não se apodera desse continente, a gente não se apodera do ouro, a gente não se apodera da prata, que era a obsessão maior dos espanhóis. A gente não se apodera desse mundo. E temos que dominar essa gente. Evidentemente que a resistência acontecia, o dominado, de uma forma ou de outra, sempre resiste, e os massacres aconteciam. Massacres que muita gente hoje nem consegue imaginar que aconteciam naquele tempo por parte, especificamente, dos espanhóis. Como de massacrar crianças, como abrir barriga de mulheres, jogando fora os seus fetos, como fazer um torneio de espadas e quem matava melhor, quem tinha mais capacidade de destruir vida através de espada. Isso é próprio de quem? Isso é obra do surgimento da propriedade privada. Da perspectiva de alguns se enriquecer às custas do restante, às custas de todos. Essa visão que se tinha na época. E Bartolomeu de Las Casas, humanista cristão, se insurgiu contra isso. Ele se insurgiu contra isso ao ponto de dizer, olha, vocês chamam os índios de bárbaros, mas os índios podem achar vocês também bárbaros. Porque são vocês que são os estranhos, e bárbaro, no caso, seriam os estranhos, vocês que são os estranhos. E não adianta vocês argumentarem que os índios praticam antropofagia, que se alimentam, uns se alimentam da vida dos outros, porque vocês são centro da Santa Inquisição. A Santa Inquisição, que destruiu milhares de vidas, era a barbaridade de vocês. Era o que fazia a igreja não era conivente, a igreja era, naquele contexto histórico, sujeito daquelas ações.
inspirada em Santo Inácio de Loyola, era ela que praticava isso. Foi ela que destruiu Joana d'Arc. Foi ela que destruiu Giordano Bruno. Foi ela que queria levar o próprio Galileu para a fogueira. Ela era o sujeito. Evidentemente que eu não estou falando dos hereges daquele período, que tinha uma outra visão do Cristo. Estou falando da igreja como instituição, estou falando da orientação papal. Isso era a classe dominante na época, na chamada acumulação primitiva, de que fala Marx, sem a qual o capitalismo não se formaria. Ao falarmos de violência, estamos falando, entendeu, modernamente, da constituição do capitalismo. Ele não se formaria senão à base da violência. Ele não continuaria e não se desenvolveria senão à base da violência, senão à base da escravidão de índios, da base da escravidão de negros, senão à base da escravidão de crianças já no capital, entendeu? O que Marx denuncia no capitalismo inglês. Sem essas barbaridades, o capitalismo não se formaria. Sem essas barbaridades, ele não seria o que é hoje. Sem essas barbaridades, ele não se, entendeu? Sem essas barbaridades, ele não agiria, ele não existiria hoje. O que ele faz hoje é dar continuidade daquilo que ele começou a praticar desde o seu nascedouro. Essa é a história do capitalismo, é preciso ver isso. O capitalismo vem disso. Vem de uma visão de que o dominado, como acontece com toda a sociedade de classe, que desde a Grécia até o dia de hoje, que o dominado é um ser inferior, que o dominado negro é um ser inferior, que o índio negro é um ser inferior, que o proletário é um ser inferior, que a classe trabalhadora é um conjunto de inferiores. E que Deus está por trás disso na visão, por exemplo, da teologia de direita. Que Deus está por trás disso porque é Ele que determina o destino das pessoas. O destino para alguns ser rico e o destino para a maioria não ser. O Calvino falava na predestinação, você está predestinado a ser o que é. A ser rico, a ser pobre, a ser explorador, a ser explorado. Dizia Calvino. É interessante que a gente veja essas coisas, porque as barbaridades de hoje, entendeu, são derivadas das barbaridades de ontem. Inerente a uma sociedade de classe, produto de uma sociedade de classe. É isso, essas coisas que a gente tem que ver, inclusive, para compreender as barbaridades de hoje, para compreender por que existe um Bolsonaro hoje. O fascismo não veio do nada, o fascismo veio desse processo histórico. De uma fase em que o capitalismo, entendeu, se mais do que modernizou em termos de barbaridade, sofisticando todo o seu terrorismo, usando uma tecnologia para o terror, para a tortura, num alto nível de sofisticação. Mas isto é a história do capitalismo, contra o qual todos nós estamos lutando. Eu acho que essa é a compreensão que a gente tem que ter. Hoje, a classe dominante de hoje, como todas as classes dominantes, eu faço questão de repetir. Ela sempre faz o discurso do que o outro, o explorado, é um ser inferior. E por ser um ser inferior, tem que obedecer, entendeu? A classe superior tem que obedecer os superiores, que são os donos da riqueza. Bartolomé de Las Casas, o debate dele com Rines Sepúlveda, ele ouvia do Rines Sepúlveda o seguinte argumento: olha, lá na Bíblia que o papel do tolo é obedecer os sábios. Esse era o argumento de Sepúlveda.
que era o argumento de quem era um dos argumentos dos dominadores da época, era o argumento dos encomendeiros. Era o argumento dos beneficiados pelas mitas no Peru, pelas mitas na Colômbia. Esse era o argumento da época. Mas o argumento de dominação sempre continua, porque enquanto tivermos classe dominante, nós vamos ter argumento de dominação. Desculpa a ênfase, mas eu gosto, eu sempre gosto de fazer essa caminhada pela história para a gente ver de onde vem, inclusive, de onde vem todas as mazelas ideológicas que nos atingem, que atinge o negro, que atinge a mulher, que atinge todo o conjunto de explorados, que agita a classe trabalhadora como um todo, o conjunto de explorados como um todo. É isso, companheiro, eu gostaria de dizer, e desculpe se eu me alonguei, viu? Tá bom, Alberto. Tá bom, obrigado, viu, Alberto? Legal. Abel, vamos lá, o Alberto já pediu desculpa. Abel. Vamos tentar ser mais rápido. Bom dia a todos. Normal, brincando. Bom dia a todos. Na verdade, assim, esse livro do Bartolomeu é um livro assim que todos nós devemos estudar, deve ser um livro de cabeceira, né, de todos nós, para ver realmente a descrição da violência com que os europeus chegaram aqui na América, né? Uma coisa assim realmente triste de se ver e saber. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o seguinte: eu não sei por que nas histórias dos livros do Brasil não se vê esse posicionamento. Aqui parece que as coisas, não sei, rapaz, não teve, sabe, essas descrições assim, não sei, parece que não teve espaço na nossa historiografia. É um negócio meio, sei lá. Nós precisamos mudar esses nossos livros aí, não é? E trazê-los mais para a realidade. Mas eu também gostaria de fazer um outro contraponto, não, que é o seguinte: daquele tempo para o nosso, as coisas mudaram muito. Isso é importante a gente fazer um contraponto, né? Veja o que foi aquele tempo, e aí a gente tem que ver o que está sendo hoje no mundo, na América principalmente, né? As mudanças que aconteceram na América. Então, não foram poucas coisas, né? Por exemplo, se a gente pegar na sede do imperialismo, nos Estados Unidos, o Obama foi um negro que chegou à presidência, foi um primeiro. E depois de tudo que foi feito, de tudo que passaram, de todo o sofrimento que conseguiram, não é? Chegou-se, então, ao primeiro presidente negro nos Estados Unidos, que não é pouca coisa, não é? E agora, ainda que isso não tenha muita efetividade, né? Temos também a vice agora nessa condição. Se bem que a gente tem que entender que é um país imperialista e tem suas posições aí no mundo e assim por diante. Mas, se a gente pegar também na América indígena, já mais para baixo, aí a gente viu, né, Evo Morales, que a gente não acreditava que os indígenas pudessem governar e pudessem ficar, né? Ao contrário, o Evo Morales deu um exemplo, deu um show, deu uma demonstração para o mundo que ele é, além de capaz, mas não é só isso, ele é super capaz. Ele demonstrou ao longo do seu governo que, surpreendeu a todos, né? E agora, um candidato que se elegeu, né, no seu lugar, Luiz Arce, também continua dando as mesmas exemplos. Se a gente pegar na Colômbia, a gente vê agora a eleição desse presidente, né, e Gustavo Petro, que também é indígena, que se elegeu agora pela primeira vez e também levou uma vice negra. Então, é uma chapa que a gente nunca imaginaria que seria possível, né? Tanto um indígena, imagina um indígena
em uma negra. Esse é um modelo, talvez, um modelo paradigmático de que as coisas na América estão mudando. Não é? Então, é preciso estar na resistência, é preciso acreditar na possibilidade da virada, da modificação. E aqui no Brasil, se o Lula for eleito agora, vamos ter pela primeira vez, então, um ministro indígena, não é? Para tomar conta das próprias coisas indígenas. Não é? Então, isso demonstra que a gente está conseguindo, aos poucos, muito lentamente, mas conseguindo alterar, modificar a conjuntura, né, a situação dos povos indígenas, de subalternos autônomos, né? Dono da sua própria história, fazendo a história. Então, eu acredito que, não muito tempo, as coisas vão realmente mudar de sentido, vão mudar de conformação, né? E se o Lula for eleito agora, conseguir a eleição dele, olha, será realmente um marco na América Latina de uma nova construção, de uma nova organização social no mundo, porque será uma resposta, né? Lula vai tentar dar uma resposta para o mundo no sentido de humanidade, no sentido de integração, né? No sentido da valorização da diferença, no sentido da proteção ambiental. Vai ser um exemplo para o mundo. Quiçá consigamos fazer a eleição dele, né? E assim os povos indígenas, os povos originários, o povo negro e todo o povo da América, né, consiga se congraçar, né, nessa vida plena da nossa existência. Valeu! Aldo, Valeu, Abel. Só informando que esses debates, essas exposições, essas reflexões estão sendo gravadas e depois será disponibilizada para que as pessoas acompanhem, para que as pessoas avancem ou mesmo reflitam sobre o que falou ou o que deixou de falar, né? Mas, de qualquer forma, toda reflexão é bem-vinda e está muito, digamos assim, muito importante o debate todos os domingos, mas no dia de hoje está muito importante. São vários... É uma história avaliada por ângulos assim diferenciados e complementares. Isso é muito importante. Bom, gente, nós estamos já indo para as considerações finais. Antes, porém, acho que o Aldacir pediu a palavra. Ele já disse que é 3 minutos mesmo, entendeu? Então, eu vou falar muito menos, Aldo. O nosso griot, Alberto, já me contemplou aí na grande parte das coisas em que eu estava me inscrevendo para falar. Eu acho que o Marcos, lá da Paraíba, ele fez uma fala que eu achei bastante assim, também interessante, mas o Alberto já encaminhou na direção do que eu falaria. E eu só diria, Aldo e todos nós aqui, que esse debate é tão importante e, considerando o Alberto como nosso griot, que ele pudesse preparar essa relação, até mesmo de contextualizar, como ele já fez, mas que pudesse colocar num texto e a gente distribuir nas nossas redes para diante disso que nós estamos fazendo neste momento, complementando com a fala do Abel, de que essas questões elas precisam chegar na periferia do nosso debate. Elas precisam estar na sala de aula, na cabeça dessa garotada. Elas precisam chegar junto aos professores que trabalham com ensino médio. E eu penso, Aldo, que esta nossa proposição ela pode ser, através da Aprofib, ser distribuída no Brasil inteiro, não como um sentido provocativo, mas como um sentido de afirmação de como que essas coisas aconteceram. O Alberto ele pontua isso de forma muito eficiente e eficaz, que essas questões todas foram escondidas de nós. O Abel fala aí, poxa, não sei como é que isso
essas coisas não chegam porque a formação da educação brasileira é uma formação excludente. Eles querem formar não seres pensantes, mas, enfim, mão de obras baratas e apertadores de parafuso. Então, aqueles que pensam vão ficando de fora. A gente vai vendo aí que nos nossos livros didáticos, nos livros de história, não tem a verdadeira história da população afro-brasileira. Por isso, a negação latente da Lei 10.639. E só concluindo aqui, a nossa proposta da Profib de estar fazendo o seminário de filosofia afro-latina e caribenha tem essa proposta de estar levando à sociedade uma nova concepção filosófica, uma nova forma de ensino no Brasil. E por isso que eu conclamo a todos nós aqui a engajarmos lá no nosso núcleo de ensinos afro-latinos filosóficos, para que a gente construa o nosso seminário e a gente tenha aí condição de intervir na formação do ensino brasileiro com o papel da filosofia na transformação da atualidade. Obrigado. Legal. Bacana. Gente, eu não vi mais nenhuma inscrição, então eu vou passar a palavra para a Neuza, para as considerações, complementos e considerações finais, informando que nós vamos começar uma série de debates, começamos ontem, lá no Pingado Filosófico da Profib. Ontem nós discutimos o metaverso na era das eleições, né? É um debate importantíssimo essa questão do metaverso, que é uma elaboração a partir também de um formato de dominação, tendo por base as ferramentas existentes hoje. Então, foi uma exposição muito boa ontem do professor Dr. Marcos, que é diretor conosco da Profib, assim como o Abel, assim como a Neuza, a presidenta, assim como o Aldacir também faz parte, enfim. Então, eu passo para a Neuza. Acho que alguém pediu a palavra aqui, que passou muito rápido aqui. Então, vamos lá. Alguém, acho que o Nazip, não sei se ele pediu um complemento, não sei, aqui todo o celular acabou passando rápido aqui. Não, desculpa, eu só disse para o Preto Lindo que eu quero falar com ele no privado. Só foi isso, Aldo. Obrigado. Desculpa, então. Obrigado. Opa, legal. A provocação do Aldacir, do Preto, que não é tão lindo assim, mas ele fazer o quê, né? Ele se acha, então não vamos também criar um trauma para ele, né? De qualquer forma, é importante mais gente estar participando desse núcleo filosófico que estamos preparando, de fato, esse debate sobre a questão desse seminário anunciado por ele aqui, tá bom? Neuza, cadê a Neuza? Aqui. Neuza, para conclusão, para considerandos e conclusão final. Neuza, está me ouvindo ou caiu? Não, estou te ouvindo, Aldo. Então, por favor, então, tá bom? Então, ontem, né, lá na live, né, sobre o metaverso, eu fiz um comentário o seguinte, que hoje de manhã eu faria uma apresentação e que eu daria um salto histórico de 500 anos. 500 anos para trás, né? Porque a discussão ontem, a discussão do metaverso, no meu entender, o que trata toda essa evolução da tecnologia, uma nova forma de colonização, né? Uma colonização moderna, inteligente, mas que não deixa de ser colonização. Estamos sobre a dominação tecnológica a um nível que foge ao nosso controle, como fugiu ao controle dos índios, como fugiu ao controle dos escravos, como sempre foge ao controle das classes dominadas, né? Então, eu acho que é com essa visão que a gente vê, né?
Bartolomé de las Casas é uma fonte histórica, né? Os relatos dele é uma fonte histórica. E qual é a importância desses documentos? É descrever para a gente como era aquela sociedade, né? É claro que ele tem a visão do tempo dele, é um homem do seu tempo, é um homem que foi criado. Eu citei que ele nasceu décadas depois da libertação de Sevilha, né, da Andaluzia, na época, depois Sevilha. Então, ele já veio com esse espírito de resistência. Mas assim, ele não fugiu da ideia predominante na época, que era a visão cristã, como disse não lembro o nome dele agora, da visão judaica cristã, né? Então, eu acho que é isso, né? Agora, com referência à fala do Abel, sem querer criar nenhuma polêmica, até para não nos estendermos mais, eu acho que houve mudança, sim, mas essas mudanças são muito lentas, né? Eu acho que essas mudanças elas acontecem muito devagar, né? A gente vê aí, a gente pode discutir, a gente ainda continua discutindo, né, a questão indígena, que foi tão sacrificada, né, há 500 anos atrás, e a gente ainda continua vendo isso. A gente vê ainda, há poucos anos atrás aí, índios sendo queimados, né? A gente vê os indigenistas aí 500 anos depois, né? Mesmo tendo todo esse relato do Bartolomé de las Casas. Então, eu acho que a evolução, a transformação do pensamento, ela acontece, mas está acontecendo muito lentamente, né? Mas eu acho que a gente está fazendo o nosso papel aqui, que é discutir, nos preocuparmos com os nossos alunos e tentar mudar essa mentalidade, né? Fazer por onde, né? Levar o conhecimento, levar a eles... no dia de hoje, a discussão de hoje, Bartolomé de las Casas. Então, vamos levar, né? Bartolomé de las Casas não tem no livro didático, nunca teve no livro didático, né? Mas tem como a gente levar esse conhecimento, né? Então, eu acho que é isso. A discussão não encerra aqui. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que foi muito importante o relato do Bartolomé de las Casas, foi tão importante que sensibilizou o rei da Espanha na época, né? Tanto que foi criada a controvérsia de Sevilha. E durante todo o tempo em que houve essa conferência, o rei da Espanha, Carlos I, suspendeu a entrega de encomendas. Então, ele conseguiu sensibilizar mesmo o governante da época, né? E outra coisa também, a questão indígena, ela foi, e nesse sentido que eu digo que é muito lenta, só na década de 80 se criou uma convenção a respeito das populações indígenas, né? Não só aqui, mas no mundo todo, né? Só na década 80 do século XX se criou uma convenção internacional, que é a Convenção 169 da OIT, se não me engano, não sei se é a OIT, mas é a Convenção 169 que trata dos direitos dos índios, tá? E aqui na América do Sul, América Central, América do Norte, nós temos muitas nações indígenas. Para vocês terem uma ideia, vou trazer um número aqui do Brasil. Nós temos 309 línguas, 278 nações indígenas aqui. Por que nós não somos um país plurinacional? Porque não existe nas Américas nenhum... Aliás, existe um único país que consta na sua Constituição como um país plurinacional, só a Colômbia. Na Colômbia tem 9 nações,
tá? Com esse número que nós A temos Bolívia aqui. também é um Estado plurinacional. A Bolívia de Evo Morales é uma nação Sim, reconhece plurinacional acho que 2 ou que 3. está, Sim, que está na Constituição. Lá é uma sim, questão constitucional. É o sim, Estado plurinacional da Bolívia. sim. Legal. Bolívia, nesse caso, Bolívia e Colômbia, então. Tá? Então, eu acho que é isso. A discussão vai continuar, nós temos programado aí para mais daqui a alguns domingos continuar essa discussão, e aí eu acho que o tema vai ser trabalhado talvez mais aprofundadamente. Eu acho que é isso. Bacana, Neuza. Parabéns pela exposição, muito lúcida, muito competente. Parabéns a todos e todas também pelas reflexões, pelos complementos. Foi muito bom o debate. Foi a propósito da Audacy, não sei se nós temos condições de viabilizá-la, mas se o Alberto topar, juntamente com a Neuza, de fazer um texto, de produzir um texto para que, como aqui nós temos muitos professores, esse texto possa ser usado na sala de aula. Eu me lembro quando eu comecei a lecionar em Diadema, em 85, nós fazíamos nosso próprio material de história num grupo de professor de história. Então, o livro didático dizia uma coisa e nós lá levantávamos outros conteúdos e dizíamos outras coisas. Eu acho que também esse epistemicídio, a morte da ciência, precisamos recuperar tudo isso, a história verdadeira a partir do nosso povo que foi dizimado nesse processo da luta de classe que também levantou Alberto aqui também, nesse contexto do surgimento do capitalismo, e nós sabemos que tem sido essa a lógica do capitalismo. Poeiros, não sei se o Alberto... Viu, Aldo, eu estou vendo como muito importante, só duas palavras, estou vendo como muito importante essas iniciativas de fazer um verdadeiro resgate das lutas da comunidade indígena, da luta do povo latino-americano. Eu acho muito importante isso. Seguindo um tanto, né, a perspectiva que Fidel Castro sempre teve de fazer esse levantamento e de, inclusive, se inspirar em toda a luta de libertação do continente, chegando a José Martí por aí afora, inspirando também nas posições de Chávez, que fazia questão de fazer esse resgate, fazia resgate de todas as lutas, né, de inspiração bolivariana e até antes de Simão Bolívar, por exemplo, como a luta do Negro Miguel, a sua luta de libertação dos escravos lá na Venezuela, como a luta de Guaicapuro, entendeu? Líder indígena da Venezuela e tantas outras lutas. Então, essa iniciativa de Deus foi de suma importância, porque, de fato, a gente precisa compreender melhor qual foi o papel de Bartolomeu de Las Casas, que, inclusive, foi o primeiro europeu a reconhecer que o índio também é humano, em 1531 ele deixou isso claro. O índio também é humano, porque o índio não era visto como ser humano, não. O ocupante, o invasor, ele dizia, não se trata de seres humanos, é preciso humanizá-los, cristianizá-los, diziam isso. Aí veio Bartolomeu e disse, não, são humanos sim, disse isso em 1531 de forma muito clara. Então é preciso fazer esse resgate, porque resgate depende muito da nossa inspiração para a nossa luta, nos orientarmos para fazer a luta no dia de hoje. É isso aí. Desculpa. Mais uma vez, obrigado, porque a gente legal, sempre alonga um pouco. Ô, Aldo. Pode concluir, desculpa. Eu acho, o Sérgio de São Bernardo, eu acho bastante importante essa questão do material, e eu acho que vocês têm tido uma iniciativa de lançar alguns livros de professores e tal. Eu acho que no futuro de desdobramento podia até sair um livro, porque para nós professores da rede estadual e da rede municipal, isso seria de fundamental importância, né? O ter a pauta, ela é imprescindível, e do jeito que ela foi colocada hoje aqui, ela se torna mais imprescindível ainda, né? Eu queria parabenizar todos os companheiros que fizeram a exposição. Para mim foi excelente. Um grande abraço a todos.
Valeu, Sérgio. Obrigado pela presença. É um grande historiador. O dono da editora também é dono, ele tem uma ideia de propriedade privada, inclusive do conteúdo de dominação, entendeu? Nós temos que criar alternativamente os nossos conteúdos. Companheiros, obrigado pela presença. Eu queria sugerir para vocês o encaminhamento. Primeiro fica esse de tentar fazer algum material, vamos tentar ver as condições logísticas para isso. Segundo, eu queria sugerir que, em nome da nossa militância política necessária nesse momento conturbado, que domingo que vem dediquemos a procurar aqueles votos indecisos para tentar vencer as eleições do primeiro turno, e que no outro domingo, dia da eleição, que façamos boca de urna ousadamente, que tem que ser feita, como eu faço todos os anos, com todo o devido cuidado, né? Então, a minha sugestão é que esses 2 domingos a nossa discussão vai ser na rua. Pode ser isso? A gente, então, suspenderíamos esses 2 domingos e retornaríamos no domingo subsequente às eleições, com boas notícias, certamente, para todo mundo, já fazendo um balanço do processo eleitoral. Pode ser assim, esse encaminhamento? Ok. Não podia... eu concordo, Tranquilo. Concordo. Tranquilo. Eu queria deixar uma sugestão aqui de alguma ideia que a gente possa já pensar para debate daqui, depois dos 15 dias. Se a gente já... vai ser a continuidade do Bartolomeu ou vai ter outra temática? Ou vamos pensar já? Olha, eu não sei se dá para pensar aqui, porque nós já estamos às 11h55. Então, vamos ter uma conversa. Quem tiver interessado e puder participar, nessa conversa aí, eu mando lá o link da conversa, eu mando no grupo de formação, e aí as pessoas entrariam nessa reunião e nós definiríamos o tema. Pode ser, Abel? Pode ser. Ok. Aí, é melhor encaminhamento. Porque aí nós vamos garantir que todo mundo possa... Eu também tenho que fazer meu almoço aqui também, e todo mundo possa almoçar com as suas... Bom, gente, obrigado, boa eleição, e vamos para a busca dos votos que faltam para eleger o Lula em primeiro turno e eleger os nossos candidatos a deputados, os cargos proporcionais também, porque os majoritários nós precisamos avançar também mais. Neuza, para a gente fechar. Um abraço para todos aí, pessoal. Valeu, um abraço, gente. Boa tarde, bom domingo. Axé para todo mundo. Muito axé. Muito axé para todo mundo. E eu amo de Lula.